Oi, gente do Vida Sistêmica, como vocês estão por aí? Eu sou a Aline Mello Brentegani, estou voltando para mais um episódio do podcast para uma Vida Sistêmica. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa assim, que a hora que eu li essa frase, ela é tão simples, mas ela é tão cheia de significado, que eu precisei gravar esse podcast para conversar com vocês. Estava eu passeando no Pinterest, eu amo o Pinterest bastante, vejo muitas inspirações lá. Aliás, uma vez fui numa palestra de uma executiva do Pinterest e acabei gostando mais ainda. E eu li lá uma figurinha que dizia assim: só você é você. É tão simples, né, gente? Uma coisa tão óbvia assim, só eu sou eu. Mas isso expandiu para mim uma visão muito interessante da vida, que me fez perguntar, que me fez refletir. Quando foi a última vez que nós fomos nós mesmos? Essa é uma pergunta que ela parece tão simples de ser respondida, mas será que realmente você tem se ouvido? Você tem se visto no espelho? Você tem se reconhecido nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas ações? Será que você está mesmo vivendo os seus gostos, as suas vontades, ou fazendo de conta que vive uma vida para si, vive uma vida para as outras pessoas? Será que você está colocando na sua conta ou na conta dos outros a sua felicidade? Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim que muitas pessoas dizem, na verdade, isso, né? Que os momentos de liberdade plena é quando a gente consegue ser a gente mesmo. Mas por que que então é tão difícil? Primeiro porque a gente esquece da nossa história. A gente esquece de quem a gente, como que foi a construção do nosso eu, desde da barriga da mãe, desde a história dos nossos pais, desde a nossa infância, nossa adolescência, nossa juventude, nosso primeiro emprego, nosso primeiro relacionamento. A gente deixa de revisitar essa preciosidade que é a nossa história e que traz, lógico, para a nossa vida atual muitas questões, muitas resoluções. E por que que é interessante a gente fazer isso agora? Porque hoje a gente tem uma cabeça que não tinha na época. Então, hoje eu, com 43 anos, olho para o que eu fiz com 7 de uma maneira diferente de quando eu tinha 7 e de quando eu olhava isso com 20. E eu entendo muito mais, eu me reconheço muito mais. A minha terapeuta falou outro dia, falou: Aline, você sabia que a maioria das pessoas encontra a sua realização profissional no que ela brincava na sua primeira infância? E eu fui lá atrás, fui ver isso, falei: nossa, será que eu brincava de constelação? Lógico que não, mas eu brincava, por exemplo, de ter a minha própria empresa. Eu brincava de coisas que se perderam no caminho e hoje eu posso revisitar e ter um outro entendimento. Outro motivo por qual a gente esquece da nossa individualidade, do porquê só a gente, né? Só você, é porque a gente vive uma vida se comparando, olhando para o lado, olhando para o vizinho, olhando para a história, para as crenças da família de uma maneira cega, sem colocar nisso atitude, consciência e autoconhecimento. A gente vive se baseando pelo corpo de outras mulheres, pelo relacionamento de outras pessoas, e a gente acha que isso deveria ser a nossa vida, e a gente esquece da nossa individualidade. Outra coisa muito importante que o Bert traz é essa consciência plena para que algo possa ser feito de diferente. A gente tem a tendência também de, quando a gente fala da nossa individualidade, é negar, é querer fazer o justo oposto de tudo que a gente julga, de tudo que a gente aponta dentro da nossa família e fora. E a gente não percebe que a gente acaba fazendo igualzinho.
Quando eu vi essa frase, só você é você, eu não sabia nem por onde começar. Por onde a gente começa a olhar para nós mesmos? Para onde a gente começa a olhar no espelho e entender quem é aquela pessoa? Por que que a gente está sempre no futuro ou sempre no passado e nunca no presente? Pois é, minhas queridas, a gente não precisa provar nada para ninguém além de nós mesmas. Se a gente não puder ser quem a gente é, qual é o sentido dessa encarnação? Qual é o sentido da vida? Se for para replicar a vida de outra pessoa, qual vai ser a beleza de chegar nessa reta final? Independente da religião que você tenha, a maioria das religiões acredita num fim, seja no juízo final, seja no desencarne. Que história a gente vai levar se a gente replicou uma vida que não foi a nossa? Então, o que eu desejo para você com esse podcast é que você se lembre que só você é você. E hoje em dia, presta atenção, é chique investir em autoconhecimento, investir em você. Eu deixo aqui o meu convite depois dessa filosofada que eu dei aqui, dessa palestrada, que você continue me seguindo lá no @Vida Sistêmica no Instagram, no Spotify para mais episódios, no YouTube também eu tenho bastante coisa para vocês. E não deixe de vir para o seu trabalho de autoconhecimento comigo. Em agosto agora de 2024, até o final do ano, eu abro vagas de mentoria de sistêmica chamado Roda da Vida, onde a gente fala justamente sobre isso. Quem somos cada um de nós nas diversas áreas da nossa vida, pessoal, profissional, maternidade, mulher, relacionamento, como tudo isso nos compõe em um mix. Fica aí o meu convite para você, tá bom? E nos vemos no próximo podcast. Um beijão, até mais.